aquilo me chamou muita atenção. E aí nós combinamos de fazer uma corrida de montanha, né? A primeira corrida que eu fiz foi no Ushuaia. E aí foi uma experiência assim incrível, né? Porque e aí quando tu entra para uma montanha, tu não sabe o que vai acontecer, tu não conhece o trajeto, ninguém te ensinou, ó, tu vai passar aqui, vai passar ali, não, né? Alô, moçada do esporte, salve, salve, o tempo todo está de volta com mais um conteúdo, sempre com alguém que tenha algo a dizer. Nossa entrevistada eu vejo correndo na subida da Albino Brendler, na Álvaro Chaves. Se eu vou em direção ao campus eu encontro ela e também por isso ela está aqui. Professora Heloísa Aikoff, professora universitária, professora da Unijuí, fisioterapeuta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como vai a vida, Heloísa? Bom dia, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho daquilo que eu também gosto, né, que é a corrida. Tudo bem, a vida está muito boa, apesar, né, da pandemia. Muito trabalho e muitas alegrias também, e vamos seguindo. Certo. Sobre corrida, que é o nosso assunto aqui, porque chama a atenção, né? A gente te vê se exercitando nas ruas de Juí. O que te motivou, o que te levou, o que te leva, para usar o verbo no presente, a correr? Então, eu corro há 11 anos, tá? Então, há 11 anos atrás, eu participava de uma comissão de título de especialista na minha área, certo? Eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu encontrei minhas colegas. Casualmente, 3 colegas minhas da equipe, né, dessa comissão, corriam. 6 horas da tarde eu vou correr. Mas não é possível, esse negócio deve ser bom, né? Aí eu fui para o congresso que a gente trabalhou nessa comissão de prova de títulos, e aí eu cheguei em Ijuí e liguei para a Tonha e disse: Tonha, acho que todo mundo conhece a Tonha, né? Antônia Gobo. Tonha, eu quero correr, tu me ajuda? E ela: claro, Heloísa. Pois olha, voltei de Porto Alegre, no outro dia eu estava na pista lá do ginásio, né, do ginásio, e comecei a correr. Nunca mais larguei, tá? Então foi assim uma coisa que transformou minha vida, né, mudou muito. Eu comecei correndo aos poucos, né, gradualmente, com orientação profissional, e no final do ano, isso foi outubro, 1º de outubro de 2010. Nunca vou esquecer dessa data. E depois na praia, daí eu já fui correr na areia, daí já me senti super feliz, né? Fui avançando e também a partir daí fui lendo, né, sobre a corrida, fui percebendo, fui sentindo os efeitos da corrida. E com isso, há 11 anos aí que eu estou correndo. Sou uma corredora, não sou atleta, né? Sou uma corredora amadora. Gosto de correr na rua, não em pista. E foram muitas experiências assim bacanas que com certeza assim me trouxeram muitos ganhos, né? É forte o que você diz de que transformou tua vida. Que transformação, que transformações são essas? Bom, primeiramente, assim, ó, a corrida, ela te dá um bem-estar, né? Quando tu sai para correr, tu pensa assim: puxa, né? Eu vou começar a sofrer, suar, né? Tem que fazer um esforço ali. Daí tu pensa assim: nossa, eu me organizo 3 vezes na semana, né? Assim, eu tento correr 3 vezes. Só quando não dá certo por algum motivo que eu não corro. Aí tu sai de casa, tu te prepara, tu precisa botar teu tênis, né? Escolher uma roupa adequada por causa do calor ou do frio, enfim. Se alimenta, né? Tu tem tudo um preparo, tem todo um preparo. Então, a primeira coisa assim, ó, é a sensação de bem-estar. Quando tu chega em casa, é simplesmente assim muito animador, né? Tu fica com outra energia física. A outra questão é
o poder de, eu ouso dizer, de meditação, né, que a corrida nos traz, né? Porque quando tu tá ali correndo, por mais que eu me concentre no trânsito, né, nos perigos da rua, que eu sei que existem, eu me concentro de tal maneira assim que eu limpo a minha mente, né? Eu relaxo, inclusive eu faço algumas questões assim, ó, que me ajudam a me concentrar no trabalho, em decisões que eu tenho que tomar, no meu astral, né? Porque isso causa um bem-estar, tu tem condições de gerenciar a tua vida melhor, né? Em todos os sentidos. Então, todo mundo diz assim, né? Mas meditação correndo, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente entra num estado de limpeza, assim, né? E aí nada te polui naquele momento, né? Então é muito bom. Nesses 11 anos, algum momento em que teve que parar ou perdeu esse entusiasmo todo pela corrida, ou é um período assim que foi regular essa atividade? Olha, não me recordo de um período que eu tenha ficado muito tempo sem correr por abandono da corrida, né? Isso já é importante, porque uma coisa que a corrida ensina também, Luiz, é o compromisso, né? Na verdade, tu cria uma ligação, né, de compromisso com aquilo, porque se você não tem compromisso, você abandona a corrida. Então, é bem interessante nesse sentido, né? O compromisso é tanto assim, ó, que tu tem que pensar o seguinte, ó, eu quero correr no domingo de tarde, eu sempre corro domingo à tardinha. Aí eu tenho que pensar, eu não posso beber, né, muito, né, álcool que é ruim, o tipo de comida, né, tem alguns cuidados que a gente vai aprendendo o que faz bem e o que faz mal, né, então isso é bem interessante. Mas assim, ó, claro, eu já me lesionei, né, eu não sou competitiva, eu não tenho essa pretensão também, então eu não treino assim por tempos, né, Luiz, assim, tipo, eu quero fazer 1 quilômetro em tantos minutos, né, porque eu sei, eu não tenho esse objetivo nem pessoal e também eu sei da minha condição física, do meu tipo físico, do meu tipo de preparo, inclusive, né. Então com isso, assim, mas mesmo assim eu já me lesionei, né, quadril, um pouquinho de tornozelo, esses dias eu caí, né, tô inclusive em recuperação, torci o tornozelo, que faz parte, né, e a gente tem que levar na boa, assim, mas além do compromisso com a corrida, precisa existir esse compromisso de preparo físico, né, então é importante o reforço muscular, eu faço musculação, alongamentos, né, um pouco da alimentação, não de forma assim, de forma muito pesada, assim, né, que incomode a vida, não, na boa, mas é preciso esse compromisso, né, então é bem interessante porque também isso te ajuda na vida, né. Sem dúvida. Disse que não é uma atleta profissional, que, né, não se desafia dessa forma, mas participou de competições, tem também essa experiência para contar, Heloísa? Sim, participar de rústicas, assim, quando eu comecei a correr, né, que me convidaram, eu achei, nossa, né, eu pensei que era algo que tinha que competir, né, mas não, é um astral tão bom, uma rústica, que tu vai lá, tu começa a observar as pessoas que estão ali, cada um com sua história de vida, cada um se desafiando de algum modo, todos, eu percebo que todos sabem o que é a corrida, o significado da corrida na sua vida, e várias idades, desde criança até... Uma atmosfera boa, né? É muito legal. Então, assim, a corrida é um esporte que ele é totalmente gratuito, entre aspas, né? Qualquer um pode pegar o tênis e sair correndo, né? E é um esporte que eu digo que é muito democrático, né? Porque cada um consegue correr do seu jeito, como deseja ou como percebe o seu corpo, os seus limites, enfim.
E daí eu fui participando dessas rústicas. Eu comecei com uma rústica aqui no Sesc, que é bem tradicional em Ijuí, e passar a linha de chegada, assim, né, cruzar a linha de chegada é uma sensação muito boa, indescritível, assim, né, e cada linha de chegada que tu passa, tu percebe, assim, uma energia fantástica, né. E também me desafiei, né, porque a corrida tem um pouco isso, assim, tu, ao mesmo tempo que você mantém o teu ritmo, o teu estilo, enfim, é importante que tu tenha alguns desafios até para ter uma motivação. Então me motivei a algumas corridas de montanha, né, que a gente chama, e aí foram experiências assim muito legais. Essas de montanha são competitivas ou são desafios pessoais, particulares, que você decide fazer? Na verdade, tem atletas, né, atletas específicos, né, que treinam esse tipo de corrida. Mas a minha participação foi como amadora mesmo, assim, para... Mas em grupo? Eu fui com uma amiga minha, que foi com quem eu conheci, né, que me chamou a atenção, que é a Vivian Meister. A Vivian é juiense, agora mora em Zimbros. E aí ela postou uma foto dela numa corrida, né, no Facebook, e aquilo me chamou muita atenção. E aí nós combinamos de fazer uma corrida de montanha, né, a primeira corrida que eu fiz foi no Ushuaia. E aí foi uma experiência assim incrível, né? Porque tem todo um preparo também para isso. Daí tu estuda, né? Desde assim o tipo de roupa que você precisa usar, a temperatura que é totalmente diferente, né? Os cuidados que precisam para uma corrida desse tipo. E é também uma aventura, né? Porque você não conhece o trajeto, é uma trilha. Então você tem que seguir aquela trilha, precisa de alguns cuidados também. Tu conhece atletas do mundo inteiro nesse tipo de corrida. E também assim é um terreno totalmente diferente, né? Tu tá nas montanhas, assim, ó, com trilhas, com diversos desafios que tu encontra, água, pedra, mato, é bem interessante, né? E depois eu fiz outras também, né? Fui para Patagonia Run, que é uma corrida também bem famosa, que é na Patagônia Argentina, né, perto de Bariloche, que foi sensacional. Me desafiei a 42 quilômetros em montanha, fiz uma corrida também, que foi uma experiência bem transformadora, porque eu fiquei 10 horas assim, né, nas montanhas, e aí assim, é um tempo que você faz uma série de questionamentos, que você chora, que você ri, que você se preocupa porque tem o desafio físico também, mas todas elas valeram muito a pena, assim, quero voltar a fazer, mas agora a pandemia, 2 anos, limitou um pouco, né, esse tipo de... todas as atividades, né. Para esse tipo de desafio nas montanhas, uma preparação prévia diferente da corrida essa dita tradicional nas ruas de Ijuí? O que acontece, Luiz? Nós não temos montanhas aqui, né? Nem altitude, né? A última corrida que eu fiz, que foi na Cordilheira dos Andes, lá em Mendoza, na Argentina, eu cheguei a 3.900 metros, né, de altitude. Então, tu não tem isso aqui exatamente. Então, o que acontece? Tu tens que ter um preparo físico, tu tens que pensar o tempo de exercício que tu é capaz de fazer, né? Claro que tem treinamentos específicos, mas é musculação, reforço muscular, muito, né? Cuidar da alimentação, então eu tive orientação nutricional. E a cabeça, né? O que te move é a vontade de cruzar a linha de chegada e de viver aquela experiência, né? Porque eu fiz uma série assim de pensamentos sobre o que era a corrida de montanha para mim, né?
E aí, quando tu entra para uma montanha, tu não sabe o que vai acontecer, tu não conhece o trajeto, ninguém te ensinou, ó, tu vai passar aqui, vai passar ali, não, né? Então, tu não faz ideia do que vai se apresentar para ti. E tu só tem a marcação ali, tu vai seguindo a marcação na montanha. Então, é um desafio, né? É um desafio e cruzar a linha de chegada é sensacional, assim. Tem alguns critérios, né? Tem assim medidas de tempo que se você não passa por aquela barreira, tu não consegue, tu não pode seguir. É extremamente assim cuidadoso, tem várias normas, né, para uma corrida de montanha. Mas é uma experiência incrível, assim. Tem já agendada a próxima? Olha, não tem agendada, mas tem muitos sonhos, muitas vontades, assim, tem corridas muito bacanas no mundo inteiro, tem. Cita algumas aí. Bom, tem, essa Patagonia Run é famosa, né, tem algumas no Brasil também, sim, né, que são conhecidas, as corridas que se chamam Indomit também são corridas famosas e o próprio nome, né, sugere, assim, que são corridas bem interessantes de serem feitas. Fiquei curioso para saber quando você vai fazer um exame laboratorial, aquele check-up, depois desses 11 anos ou nesse período, que diferença notou? Há pouco falou que precisou de nutricionista para se preparar para esse desafio da corrida de montanha. Olha só, eu tive um tumor de mama. Tá, quando aos meus 34 anos de idade, eu tive um tumor de mama, meu filho tinha 11 meses de idade. Quando eu comecei a correr, foi depois disso, tudo bem. Mas, como eu comecei a ler, estudar sobre corrida, eu percebi que o exercício físico, né, de maior intensidade também, e também de rotina, assim, né, um exercício físico contínuo, digamos, né, tem um efeito muito significativo sobre a doença oncológica, né, e isso me motiva ainda mais, né, porque é uma experiência, tu passar por uma experiência de uma doença grave é difícil, né, é muito difícil tu receber um diagnóstico desses, assim, numa fase da vida que tu tá no auge da tua alegria, ter um filho, né, amamentando, eu estava amamentando, enfim. Mas a corrida só serve para me motivar ainda mais com relação à minha saúde, né? E eu não tenho dúvidas disso, né, que a corrida por ela provocar tantas coisas boas no corpo e tantos efeitos positivos, certamente ela tem um efeito protetor contra as doenças, né? Então, como eu tive essa experiência, né, de ter tido tumor de mama, a corrida me motiva muito a seguir. Então, por isso que eu também não paro. Eu tenho essa relação aí, né, de acreditar muito, de confiar muito no poder da corrida. E meus exames são bons, né? Bom, primeiro que, assim, colesterol, né, glicose, triglicerídeos, né? Tá tudo, o check-up tá em dia, né? Daí eu vou lá no Dr. Bestet fazer o meu teste lá de esteira, tá sempre bem também, né? Ele me acompanha, eu faço sempre o check-up, né? Que eu acho que isso é importante, né? Luiz, assim, ó, quem tem vontade de fazer exercício precisa desse acompanhamento, sim, uma avaliação médica, né? Segura, para treinar com segurança, né? Então, meus exames estão bem, né? E tem o controle da doença também, né? Que eu acho que é importante que as pessoas saibam também, porque de forma muito especial, assim, é legal, assim, acreditar no exercício como uma ferramenta importante, né, para a saúde. Chamou como experiência essa aos 34, ter diagnosticado um tumor. O chão some no momento inicial, né, dos pés. Eu acho que depois some tudo, né, Luiz? Some tudo? Ai, sim, some tudo, né? A tua vida, né, bagunça tudo, assim, né? E tu tem pouco tempo para recolocar, né? Porque, enfim, começa tratamento, tudo, tomada de decisões e acreditar que tu vai te curar, né? Então,
Mas, assim, eu sou uma entusiasta da vida, né? Eu sou uma entusiasta da vida. Isso pesou no momento em que recebeu o diagnóstico? Pesou a importância pesou o meu filho. Quantos meses tinha? 11 meses, né? Tinha meu filho, né? Então, pesou tudo isso, mas eu sempre fui muito entusiasmada com a vida, eu sempre sorri fácil, né? Eu dou risada do nada, assim. E chorei muitas vezes, mas me ergui muitas vezes, né? E, enfim, foi uma experiência, mas assim, foi uma experiência de crescimento também, né? Porque no início eu me perguntava, né, Luiz, por que eu? Por que eu? E depois eu comecei a me perguntar diferente, a fazer uma pergunta diferente, por que não eu, né? Não sou imune a nada, né? Então, muitas mulheres têm tumor de mama, e até agora superei, então foi um período difícil, mas enfim. Já falou há pouco, né, da importância dos exames, de fazer esse acompanhamento. Alguma dica a mais para quem nos assiste, né, nesse contexto todo da doença, depois de todos os cuidados que teve e segue tendo, e da atividade física? Eu acho que o exercício físico é uma decisão que as pessoas precisam tomar, né? Tipo assim, não, eu vou fazer exercício, né? Porque é aquela questão, né? Eu nunca abandonei nesses 11 anos a corrida, né, Luiz? Então, o exercício é um hábito, né? Então, é um hábito importante. Então, isso que as pessoas, eu acho que, assim, para quem ainda não faz, né? É interessante pensar sobre isso. A partir disso, eu acho que precisa ter esse compromisso que eu falei, né? Esse compromisso, essa rotina, criar a rotina e obter orientações profissionais, né? Eu sigo com orientação profissional, apesar de ser uma atleta amadora, como eu disse, né? Mas, assim, é importante que a gente tenha orientação profissional, uma boa avaliação médica, sistematicamente, né, ou rotineiramente, assim, uma vez por ano, enfim, ou quando necessário. Mas é isso. Mas tu sabe que está falando com muita gente que está dizendo que não tem tempo para isso, né? Sabe que a semana eu fiz uma postagem, até às vezes eu coloco, né, que eu vou correr, enfim, né, a agenda para mim de exercício, ela é intransferível. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Tento fazer exercícios 6 vezes na semana. Um dia só que eu não faço na semana. Intercalo corrida, musculação, caminhada, enfim. E, então, tu precisa tirar aquele tempo, né? Porque se você tem tempo para outras coisas, por que não 1 hora de exercício por dia, né? Certo. Comecei te perguntando, abrindo a entrevista com a questão como vai a vida, né? A gente pode fechar a entrevista concluindo juntos aqui que a vida é muito boa, né, Heloísa? Ela apresenta essas novas experiências, essas surpresas, mas é muito boa, né? A vida é muito boa, nós temos muito para viver. Essa pandemia, ela nos trouxe, assim, muitos desafios, mas nós precisamos ter tranquilidade, né, para superar esses desafios. Eu fico impressionada com a capacidade humana, né, de superação e assim, a vacina, né, toda essa ciência, apesar de todas as questões também políticas, enfim, que não cabe aqui discutir, mas enfim, a vida é muito boa, né, temos muito para viver. E o mundo só traz coisas boas, né? A modernidade, tudo que aparece de novo. Acredito muito nos jovens, na força dos jovens. Olha o canal agora de vocês aqui. Tantas coisas boas acontecendo em Ijuí. Eu acho que eu tenho pouco tempo, eu queria ter mais vidas, né? Para poder ter outras experiências, né? Outras questões para estudar, para ter como hobby também, né? Eu estava falando antes que eu gosto tanto de fotografia, tantas coisas que eu gosto. Quero viver muito. Falando ainda sobre isso, você registra esses teus momentos de
de experiências em montanhas, tem isso? Tem algum lugar para a gente conferir isso? Dá para deixar, quem sabe aqui, nós postarmos, né? Sim. Em seguida aqui nessa entrevista algo a respeito disso? Muito legal. Tenho algumas fotos que são profissionais, né, tiradas por fotógrafos de esporte, e tem as que eu faço, porque eu gosto, né, de às vezes parar, eu perco tempo às vezes tirando algumas fotografias, né, da montanha gelada, enfim, tantas coisas bonitas que a gente vê nas montanhas. Muito tem bom. Sim, depois eu deixo para ti. Joia. Você já conhecia a Casa do Tempo Todo aqui na Terra Vermelha, na José Bonifácio com a 12 de outubro. Obrigado pela presença, pela entrevista. Seguimos em contato, Heloísa. Tá bom, obrigada, Luiz, pela oportunidade. Um sucesso aí para vocês no canal. Espero que todos possam usufruir desse canal aí, que é muito bacana, tá? Sucesso para vocês. Nossa entrevistada de hoje, aqui na Casa do Tempo Todo, na Terra Vermelha da José Bonifácio, esquina com 12 de outubro, 103, professora Heloísa Eickhoff, fisioterapeuta, professora da Unijuí, contando suas experiências aqui no canal, que segue com suas entrevistas dentro dessa diversidade de modalidades esportivas, de experiências em diferentes esportes. Sigam conosco, até a próxima.